A ansiedade é o mal silencioso que veste sorrisos e disfarça feridas. Ela não grita alto, mas corrói por dentro. Quantas vezes você já acordou com o coração acelerado, sem motivo aparente, com a mente girando em torno de preocupações que parecem nunca ter fim? Quantas vezes você já se pegou imaginando cenários terríveis que nem sequer aconteceram, mas que já roubavam a sua paz como se fossem reais? Vivemos em uma geração conectada, imediatista, cheia de informações, mas vazia de descanso. O celular nunca desliga, os compromissos não acabam, os boletos chegam sem pedir licença, as comparações nas redes sociais pressionam, e a mente se torna um campo de batalha onde pensamentos de medo, insegurança e incerteza se multiplicam. É aí que a ansiedade se instala, sorrateira, sem pedir permissão, transformando dias comuns em noites insones e transformando pequenos desafios em montanhas impossíveis de escalar. Mas há algo ainda mais profundo. A ansiedade muitas vezes não é visível para os outros. Você pode sorrir em público, postar fotos felizes, conversar normalmente, mas por dentro carregar um peso que parece esmagador. É o que chamamos de ansiedade silenciosa. Ela não se manifesta em gritos ou em lágrimas na frente de todos, mas em apertos no peito, em pensamentos incessantes durante a madrugada, em mãos que suam, em respirações curtas e rápidas. É um choro escondido debaixo do travesseiro, um clamor que ninguém ouve, mas que Deus escuta. Sim, porque a ansiedade é, antes de tudo, um clamor da alma. Quando o coração clama, não é apenas o corpo que sofre, é o espírito que pede socorro. E é exatamente nesse ponto que precisamos aprender a entregar aquilo que não conseguimos carregar. A Bíblia não ignora a ansiedade. Pelo contrário, ela reconhece a dor que ela causa e nos aponta o caminho para vencê-la. O apóstolo Pedro escreveu em sua carta: "Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês." 1 Pedro 5 verso 7. Essa não é apenas uma frase bonita, é um convite divino. Deus sabia que a ansiedade seria parte da nossa luta humana e, por isso, nos deu um lugar seguro para despejar nossas preocupações, o seu colo. Quando você lança algo sobre Deus, você não está simplesmente pedindo ajuda, você está admitindo que não consegue sozinho. Está dizendo: Senhor, eu não aguento mais carregar esse fardo, eu não sei o que fazer, mas eu confio que o Senhor sabe. É um ato de humildade e fé. Mas sejamos sinceros, quantas vezes você já tentou entregar a ansiedade a Deus e minutos depois, pegou de volta? É como se orássemos dizendo: Senhor, eu confio em Ti, mas no fundo ainda seguramos firmes as rédeas do problema. Essa é a natureza da ansiedade. Ela tenta controlar o incontrolável, ela busca seguranças que não existem, ela prende o coração em cenários futuros que podem nem acontecer. E aqui está o segredo que precisamos aprender. A ansiedade nasce quando tentamos viver o amanhã com a força que só recebemos para hoje. Jesus sabia disso quando disse em Mateus 6 verso 34, "Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal." Ele não estava ignorando as preocupações legítimas, ele estava nos ensinando que viver em paz é aprender a viver um dia de cada vez. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando: mas é fácil falar, difícil é viver. Sim, é verdade. A ansiedade não desaparece com frases prontas ou com mensagens superficiais. Ela é uma luta real, diária, intensa. Mas existe uma verdade maior que pode mudar tudo: você não precisa lutar sozinho. A ansiedade é silenciosa para os outros, mas nunca para Deus. Ele vê o que ninguém vê. Ele ouve o que ninguém ouve. Ele sente o que ninguém sente. O salmista disse em Salmos 139 versos 23 e 24, "Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno." Que palavra poderosa! Até as inquietações escondidas são conhecidas por Deus. O mundo pode até não entender suas crises, mas Deus entende. Os amigos podem não perceber a sua dor, mas Deus percebe. E mais do que perceber, Ele tem o poder de trazer calma onde há tormenta. Quando Jesus estava no barco com os discípulos e o vento forte começou a soprar, eles entraram em pânico. A ansiedade deles se manifestou em desespero: "Mestre, não te importas que pereçamos?" E Jesus, com uma palavra, acalmou o vento e o mar. Isso é exatamente o que Ele faz quando o mar da sua mente está agitado. Ele fala: "Aquieta-te", e tudo se aquieta. O que precisamos compreender é que a ansiedade não é um sinal de falta de fé, mas sim uma oportunidade de exercitar a fé. Todos nós sentimos medo,
Todos nós temos momentos de inquietação. O que nos diferencia é o que fazemos com esses momentos. Corremos para dentro de nós mesmos, tentando controlar tudo, ou corremos para os braços de Deus, que tem o poder de nos sustentar. A ansiedade silenciosa pode até roubar a sua voz diante das pessoas, mas nunca roubará a sua voz diante de Deus. O coração clama, mesmo quando a boca não fala. E Deus responde, mesmo quando você não tem forças para orar em voz alta. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8 verso 26. Isso significa que, mesmo no silêncio da sua angústia, há uma oração subindo ao céu. Se você tem vivido noites de insônia, se o peito dói, se a mente não descansa, saiba, você não está sozinho, e isso não é o fim. A ansiedade é real, mas a paz de Deus também é. E Paulo nos lembra em Filipenses 4 versos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Perceba a ordem, não é a paz que vem antes, é a entrega que vem primeiro. Primeiro apresentamos nossas ansiedades a Deus, e então a paz de Deus toma conta de nós. Essa paz não é lógica, não é explicável, não depende de circunstâncias. Ela simplesmente vem e guarda o coração e a mente como um escudo. Neste momento, talvez você esteja precisando exatamente disso, de um escudo que proteja sua mente contra os ataques da ansiedade, de um descanso que só Deus pode dar, de uma calma que não depende do que está acontecendo ao seu redor. E essa é a boa notícia, essa calma já está disponível. Não é algo que você precisa comprar, nem algo que você precisa conquistar. É um presente para todos que confiam em Deus. Hoje, eu quero que você compreenda, a ansiedade pode até ser silenciosa para o mundo, mas diante de Deus, ela é um clamor audível. Ele ouve, ele se importa, ele age. A ansiedade é, muitas vezes, como um hóspede indesejado que não pede permissão para entrar. Ela chega sem aviso, se instala no coração, e começa a roubar o sono, a paz e até mesmo a fé. Quem já passou noites acordado, com o coração acelerado, sabe o peso desse inimigo invisível. O pior é que, por fora, muitas pessoas parecem estar bem, trabalham, sorriem, convivem normalmente, mas, por dentro, vivem um turbilhão. Essa é a ansiedade silenciosa, aquela que ninguém vê, mas que Deus conhece em cada detalhe. Jesus nos deixou palavras que falam diretamente a esse estado. Não andem ansiosos por coisa alguma, pois o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Mateus 6 verso 25 e 34. Ele não disse que seria fácil, mas afirmou que existe um caminho para aliviar esse peso, entregar tudo nas mãos de Deus. A ansiedade costuma nascer da incerteza. O amanhã nos assusta porque não sabemos como será. Mas a Bíblia nos lembra, basta a cada dia o seu próprio mal. Isso significa que viver tentando carregar o peso de amanhã hoje é como tentar atravessar uma ponte que ainda nem foi construída. O coração se desgasta, e a mente se torna campo de batalha. Se você está nesse lugar de silêncio, onde parece que ninguém entende a luta que trava dentro de você, saiba, Deus não apenas entende, Ele está pronto para carregar esse peso junto com você. O apóstolo Pedro nos ensinou, lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5 verso 7. Não apenas uma parte, não apenas aquilo que parece espiritual, mas cada detalhe que tira a sua paz. É nesse ponto que precisamos transformar a ansiedade em oração. A oração é a ponte que nos leva da agitação para o descanso. Paulo escreveu em Filipenses 4 verso 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A oração é, portanto, o lugar onde deixamos aquilo que não conseguimos controlar. Quando nos ajoelhamos, não mudamos necessariamente a situação de imediato, mas mudamos a forma como enfrentamos essa situação. Deus, em sua fidelidade, troca nossa ansiedade por paz, nossa dúvida por confiança, e nossa angústia por esperança. E é exatamente isso que vamos fazer agora, transformar toda a ansiedade em oração diante de Deus. Respire fundo, entregue o coração, e ore comigo. Pai amado e querido, neste momento eu me coloco diante da Tua presença, reconhecendo que muitas vezes tenho carregado pesos que não são meus para carregar. Senhor, a ansiedade tem roubado minha paz, tem acelerado meu coração, tem me feito viver noites sem sono e dias sem alegria. Mas hoje eu decido colocar tudo diante de Ti. Eu entrego a Ti, Senhor,
cada preocupação que tem tirado o meu descanso. Entrego os medos que me paralisam, as incertezas que me sufocam e os pensamentos que parecem não parar. Eu reconheço que não sou capaz de controlar o amanhã, mas sei que Tu és o Deus que já está no amanhã antes mesmo de eu chegar lá. Pai, em nome de Jesus, eu lanço sobre Ti toda a minha ansiedade. Lanço os problemas financeiros que me tiram o sono, os conflitos familiares que pesam no meu coração, as dores emocionais que carrego em silêncio e as lutas espirituais que travo todos os dias. Eu não quero mais caminhar sozinho, eu não quero mais viver preso nesse ciclo de preocupações. Senhor, a Tua palavra me diz que Tu tens cuidado de mim. Então eu descanso nessa verdade. Eu declaro que a minha mente é Tua, que os meus pensamentos são Teus, que o meu coração é Teu. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha agora, trazendo paz onde havia aflição, trazendo calma onde havia desespero, trazendo confiança onde havia dúvida. Pai, eu oro também por aqueles que estão ouvindo esta mensagem e que vivem a mesma luta. Senhor, visita cada coração cansado, cada alma abatida, cada mente perturbada pela ansiedade. Derrama sobre essas vidas o bálsamo da Tua presença. Que a paz que excede todo o entendimento guarde os pensamentos e os sentimentos em Cristo Jesus. Eu Te entrego os meus sonhos, os meus planos, e até os meus medos. Sei que não tenho forças suficientes para controlar a vida, mas sei que Tu és o Senhor da história. Então, mesmo sem entender, eu escolho confiar. Mesmo sem ver, eu escolho crer. Mesmo tremendo, eu escolho descansar em Ti. Senhor, ensina-me a viver um dia de cada vez. Ensina-me a encontrar alegria nas pequenas coisas, gratidão nas batalhas e esperança em meio ao deserto. Que a ansiedade não seja o Senhor da minha vida, mas que o Senhor Jesus reine sobre cada detalhe. Eu oro pedindo cura emocional, cura espiritual e até física para aqueles que sofrem com os efeitos da ansiedade. Toca em cada corpo cansado, em cada mente agitada, em cada coração aflito. Derrama alívio, derrama descanso, derrama renovo. Pai, eu Te agradeço porque sei que não oro em vão. Sei que estás ouvindo cada palavra, cada lágrima, cada suspiro da minha alma. Eu me entrego completamente em Tuas mãos, crendo que o Senhor está no controle. Em nome de Jesus eu oro e já agradeço, porque a vitória é certa para aqueles que confiam em Ti. Amém. Essa oração é o ponto de virada. É nesse lugar de entrega que a ansiedade começa a perder a força. Não porque tudo muda de imediato, mas porque algo muda dentro de nós. Deus não nos prometeu ausência de lutas, mas prometeu Sua presença em cada uma delas. Se você orou comigo, guarde no coração, a ansiedade pode até gritar, mas a voz de Deus sempre será mais forte. A ansiedade é muitas vezes chamada de a noite escura da alma. É aquela sensação de estar preso num quarto sem janelas, onde o ar parece mais pesado e o futuro parece um borrão indefinido. Mas, ao longo da Bíblia, vemos que esse não é um sentimento exclusivo da nossa geração. Homens e mulheres de Deus, que foram usados poderosamente, também enfrentaram noites de medo, inquietação e angústia. Em cada história, há um fio invisível mostrando como Deus sustenta, consola e guia no meio da escuridão. Um dos maiores exemplos é o profeta Elias. Depois de vencer os profetas de Baal no Monte Carmelo, em um dos milagres mais extraordinários da Bíblia, ele caiu em profunda exaustão e ansiedade. A ameaça de Jezabel o fez correr para o deserto, e lá, sozinho, pediu a morte. Basta, Senhor. Tira a minha vida. 1 Reis 19, verso 4. É impressionante como, logo após um grande triunfo, a alma pode mergulhar em desespero. Elias, o homem que viu o fogo cair do céu, agora não tinha forças nem para viver. Isso mostra que a ansiedade não é falta de fé, mas uma batalha que até os mais fortes enfrentam. E o que fez Deus? Ele não o repreendeu. Ao contrário, providenciou descanso, alimento e uma brisa suave que renovou sua esperança. Esse relato nos ensina que, nas noites mais escuras, Deus não nos abandona, mas nos sustenta com detalhes de cuidado. Outro exemplo poderoso é o rei Davi. Quantas vezes lemos nos Salmos expressões de ansiedade e angústia? Em Salmos 42, verso 5 ele escreve: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Davi enfrentava perseguições, traições, e mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, confessava o peso dentro do peito. É como se Davi estivesse conversando consigo mesmo, lembrando sua alma de que a esperança não estava nas circunstâncias, mas em Deus. E é isso que precisamos aprender.
falar à nossa alma quando a ansiedade tenta sufocar. Dizer a nós mesmos: espera em Deus, Ele é o teu socorro. E não podemos esquecer de Ana, mãe do profeta Samuel. A Bíblia descreve sua dor como a de alguém com a alma angustiada, chorando constantemente diante do Senhor porque não conseguia ter filhos. 1 Samuel 1 verso 10. Ela era provocada por Penina, que a humilhava, e sua ansiedade era tamanha que nem conseguia comer. Mas Ana transformou sua dor em oração. Ela derramou o coração diante de Deus, e isso mudou sua história. Ana nos mostra que a oração não é apenas um ritual, mas um lugar de refúgio para a alma ansiosa. Deus ouviu seu clamor silencioso e respondeu. No Novo Testamento, vemos o próprio Jesus enfrentando angústia no Getsêmani. A Bíblia diz que sua alma estava profundamente triste até a morte. Mateus 26 verso 38. Ele suou gotas de sangue, uma reação física extrema ao peso da ansiedade e do medo. E o que fez? Caiu de joelhos e orou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26 verso 39. Até o Filho de Deus mostrou que, na noite escura, a oração é a âncora que mantém o coração firme. Isso significa que, quando a ansiedade bater forte, não precisamos sentir vergonha de orar com lágrimas, nem de pedir força ao Pai. Ele entende, porque Jesus também sentiu. Essas histórias bíblicas revelam algo poderoso. A ansiedade não é sinal de fraqueza espiritual, mas uma realidade humana que pode ser vencida quando entregamos nossas dores a Deus. Elias encontrou descanso, Davi encontrou esperança, Ana encontrou resposta, e Jesus encontrou força para cumprir seu propósito. E o mesmo Deus continua agindo hoje. A ciência pode falar sobre os sintomas da ansiedade, os médicos podem recomendar tratamentos, e tudo isso é importante e válido. Mas existe uma dimensão espiritual que só Deus pode alcançar, o coração que clama em silêncio. É aí que a presença de Deus se torna um remédio invisível, a paz que excede todo entendimento, como Paulo escreveu em Filipenses 4 versos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Veja como a ordem é clara: não andeis ansiosos, mas não porque seja simples desligar a ansiedade. Deus não nos manda apenas parar de sentir, Ele nos dá um caminho: levar tudo em oração. É nesse movimento de entrega que a paz sobrenatural se manifesta. E essa paz não é a ausência de problemas, mas a certeza de que, mesmo na noite escura, não estamos sozinhos. Talvez você esteja vivendo sua própria noite escura agora. Talvez se sinta como Elias, pedindo para desistir. Ou como Davi, falando a alma abatida. Talvez se identifique com Ana, chorando em silêncio. Ou talvez esteja como Jesus no Getsêmani, carregando um peso que ninguém ao seu redor parece entender. Se esse é o seu caso, guarde esta verdade: assim como Deus sustentou cada um deles, Ele também sustenta você. Deus é especialista em transformar noites escuras em manhãs de esperança. O salmista declarou em Salmos 30 verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E isso não é poesia vazia, é promessa viva. A ansiedade pode até tentar roubar seu sono, mas ela não pode apagar o sol que Deus prometeu nascer no seu horizonte. E aqui está um segredo espiritual: quando você começa a adorar no meio da ansiedade, algo muda por dentro. Foi o que aconteceu com Paulo e Silas na prisão. Presos, injustiçados, sangrando e sem saída, eles cantavam hinos a Deus à meia-noite. Atos 16 verso 25. A meia-noite simboliza a escuridão mais profunda, o momento em que parece que nada vai mudar. Mas enquanto cantavam, as cadeias se romperam, e as portas da prisão se abriram. A adoração no meio da ansiedade abre portas que a força humana jamais poderia abrir. Esse é o poder de confiar em Deus quando tudo está escuro. Então, se você sente que está vivendo a meia-noite da alma, lembre-se de que a adoração pode ser a chave para abrir a manhã de vitória. A ansiedade pode até gritar, mas a fé sussurra mais alto: Deus está comigo. Quero que você entenda algo muito importante. A ansiedade pode ser silenciosa, mas a voz de Deus é clara. Ela pode estar abafando seus pensamentos, mas a palavra de Deus é firme como rocha. Ela pode tentar roubar sua respiração, mas o Espírito Santo é o sopro que renova seu fôlego. E é nesse encontro entre sua fraqueza e a força de Deus que você descobre que não está sozinho na noite escura.
Se essa mensagem falou com você, se algo dentro de você foi tocado, não guarde só para si. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho para receber nossas próximas palavras de fé, e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. O seu simples ato de compartilhar pode ser a resposta da oração de alguém. A ansiedade silenciosa é como uma sombra que insiste em se estender sobre os nossos dias, mesmo quando o sol brilha lá fora. É aquele peso no peito que ninguém vê, é o nó na garganta que muitas vezes engolimos sorrindo, é a tempestade escondida atrás de uma aparência de calma. E talvez você, que está ouvindo agora, se identifique com essa luta. Talvez viva cercado de pessoas e ainda assim se sinta sozinho na batalha contra pensamentos acelerados, medos que parecem não ter forma, mas que têm força para roubar sua paz. Mas saiba, não há escuridão que seja eterna. Toda noite cede espaço à manhã. Toda tempestade, por mais furiosa que seja, acaba se acalmando diante do sopro do Senhor. A Bíblia nos lembra em Isaías 26 verso 3, Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Essa é a chave. O coração ansioso não encontra descanso em respostas imediatas, em soluções humanas ou em explicações lógicas. Ele encontra paz quando aprende a confiar em quem é maior do que o problema, maior do que a dor, maior até do que o medo, o nosso Deus. Pense em quantas vezes você acreditou que não suportaria, mas suportou. Quantas vezes achou que a ansiedade iria te sufocar, mas você respirou mais uma vez. Quantas noites achou que não passariam, mas o dia chegou. E se o dia chegou, é porque Deus não desistiu de você. Talvez hoje você esteja vivendo a sua noite mais escura. Talvez os pensamentos estejam pesados demais e sua alma pareça grilêncio. Mas eu quero que você guarde uma verdade no coração. Deus está ouvindo esse grito. Ele enxerga o que ninguém vê. Ele sabe o que itarença até você não consegue colocar em palavras. Lembre-se de Elias, o profeta poderoso que enfrentou reis, que desafiou centenas de profetas de Baal no Monte Carmelo, que viu o fogo do céu descer. Esse mesmo homem, forte aos olhos de todos, em um momento de fragilidade pediu para morrer. Elias sentiu o peso da exaustão, da solidão, do medo. Mas o Senhor não o abandonou. Deus enviou um anjo para alimentá-lo, fortalecer sua alma e lembrá-lo de que ainda havia um propósito. É assim que Deus faz conosco. Quando pensamos que vamos desmoronar, Ele nos alimenta com a sua palavra, nos levanta com a sua presença, nos sustenta com o seu espírito. Você não precisa fingir diante de Deus. Não precisa esconder sua ansiedade, sua dor, sua inquietação. Ele já sabe. O Senhor não te rejeita por sentir medo ou por ter o coração acelerado. Ao contrário, Ele se aproxima de você exatamente nesses momentos. Jesus mesmo disse em Mateus 11 verso 28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite é para você. Não é para os fortes, não é para os que têm tudo sob controle. É para os cansados, para os aflitos, para os que carregam pesos invisíveis. É para aqueles que já não sabem como lidar com a própria ansiedade. Talvez hoje você precise fazer apenas uma coisa: entregar. Entregar o controle, entregar os medos, entregar as incertezas. A ansiedade cresce quando tentamos resolver tudo sozinhos, quando nos iludimos pensando que podemos segurar todas as rédeas. Mas ela começa a perder a força quando colocamos cada detalhe da vida nas mãos de Deus. Sim, talvez o problema ainda não tenha sido resolvido. Talvez a resposta ainda não tenha chegado. Mas existe uma paz que antecede a solução. Uma paz que vem de saber que não estamos sozinhos, que o Pai está conosco. A ansiedade diz, e se der errado? Deus responde, e se eu fizer dar certo? A ansiedade pergunta, e se eu não aguentar? Deus responde, eu sou a sua força. A ansiedade sussurra, e se eu fracassar? Deus declara, em Cristo, você já é mais que vencedor. O apóstolo Pedro escreveu algo precioso em 1 Pedro 5 verso 7, Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é parte, não é só um pouco. É toda a ansiedade. Até aquelas que você considera pequenas demais para incomodar a Deus. Ele quer que você entregue. Ele quer que você confie. Ele quer que você descanse. E aqui, neste momento, eu quero profetizar algo sobre a sua vida. O peso que você sente hoje não será eterno. A tempestade que hoje parece insuportável vai passar.
A ansiedade que hoje te oprime será vencida pela presença de Deus que invade o seu coração. Você não é refém da sua mente, não é escravo do medo. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. A cruz de Cristo nos garante vitória até sobre aquilo que parece invencível. Jesus venceu o mundo. E se ele venceu, você também vencerá. Então, respire fundo agora. Feche os olhos por um instante. Imagine colocando diante de Deus cada pensamento que te tira a paz, cada medo que rouba seu sono, cada angústia que pesa sobre o seu coração. Entregue. Apenas entregue. E quando entregar, creia, o Senhor está cuidando. O que você não consegue controlar, Ele controla. O que você não consegue enxergar, Ele já viu. O que você não consegue resolver, Ele já está resolvendo. Meu querido, minha querida, não desista. Não se entregue ao desespero. Não acredite na mentira de que não há saída. Deus é a sua saída. Ele é a sua paz. Ele é o seu amanhã. Hoje, eu quero terminar esta mensagem dizendo algo que talvez seja a resposta que você esperava. Você não está sozinho. Você não está abandonado. Você não está perdido. Você é amado, sustentado e guardado pelo Senhor dos Exércitos. E quando a ansiedade voltar a bater a porta, lembre-se, há um lugar seguro para correr. Não é para os vícios, não é para as distrações, não é para as falsas promessas do mundo. O lugar seguro é a presença de Deus. Seja sincero em sua oração. Diga a Ele: Pai, eu não aguento mais sozinho. E Ele vai responder com amor: Meu filho, você nunca esteve sozinho. A ansiedade pode até tentar te silenciar, mas a voz de Deus sempre será mais forte. Ela pode até te derrubar por alguns instantes, mas a mão de Deus sempre estará pronta para te levantar. Então, escolha hoje descansar. Escolha hoje confiar. Escolha hoje se render ao cuidado de Deus. E lembre-se, a paz que Ele dá não depende das circunstâncias, não depende das respostas, não depende de como você se sente. A paz de Deus é um presente que guarda o coração até no meio da tempestade. Que essa palavra fique gravada em sua alma: você não precisa vencer sozinho, porque o Deus que nunca perdeu batalha está lutando por você. Se essa mensagem falou com você, se tocou seu coração, eu quero te convidar a compartilhar este vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. Às vezes, uma palavra de esperança pode salvar uma vida. E se você deseja continuar recebendo mensagens de fé, força e encorajamento, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aqui nos comentários: eu lanço minha ansiedade aos pés do Senhor. Esse será o seu ato de fé hoje. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz que excede todo entendimento. Amém. Lembre-se, quando Deus muda a sua mente, Ele muda a sua vida. E o extraordinário está à sua espera.